Pessoal, hoje a gente vai fazer uma adega quase toda em compensado naval, mas de um jeito diferente. Vamos trabalhar o compensado naval de uma forma que talvez você não trabalhe aí na sua marcenaria e quem sabe comece a trabalhar, porque tem muito design, é uma forma geométrica de trabalhar com as listras do compensado naval. Eu acho que você vai gostar bastante. A gente usou muita Titebond nesse projeto, aliás, sem a Titebond a gente não conseguiria fazer esse projeto com a excelência que a gente fez. Eu fiquei super orgulhosa com o resultado do projeto, a tampa da gaveta ficou muito linda. A gente também agora conta com um torno no Stopalab, então os pés foram torneados, a tampa da gaveta trabalhei com compensado naval e madeira maciça de uma forma geométrica. Foi um projeto bastante desafiador, não foi um projeto difícil de fazer, mas um projeto bastante trabalhoso. Mas como vocês sabem, trabalhar dá trabalho. Não se esqueçam que todas as ferramentas que a gente usou, todos os insumos, inclusive a Titebond, você encontra na MBastos, www.mbastos.com.br. Fica até o final. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que isso é super importante pra gente. Então, confere aí o projeto da adega para 10 garrafas com uma gaveta e os pés torneados. Pessoal, uma coisa importante para falar para vocês aqui da esquadrejadeira. Se você está usando a guia lateral, você vai travar o teu carrinho aqui, certo? E vai usar o empurrador. Para você passar a parte que você está cortando e que está colada na guia, você leva até o final, saiu da serra, você tira, certo? Que aí não corre o risco de ter o kickback. Como vocês puderam ver, aqui eu usei a medição da guia lateral e também usei o carrinho. O que você faz para evitar o risco de acidente, do kickback, da peça que está passando aqui voltar para você? E isso pode causar um acidente super grave, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma placa de 6 milímetros pequenininha, peguei um grampo e coloquei aqui na minha lateral. Eu sarrafiei peças de 2,5. Então, o que eu fiz? Peguei 2,5 e acrescentei os 6 milímetros, certo? Porque aí vai ser essa distância aqui. Aí, travei ela aqui, peguei a minha peça, fiz a medição do jeito que eu queria e levei o carrinho. Por que eu fiz isso? Porque quando a peça estiver passando, quando o sarrafo estiver passando pelo disco serra,
ele não vai estar colado na guia lateral. Então não vai ter o risco da peça voltar, porque ela não vai estar presa entre o disco de serra e a guia lateral. O que não acontece quando você está empurrando a peça e leva até o final e tira, certo? Então todas as vezes que você for usar o seu carrinho e também quiser usar a guia lateral, ou seja, que você não vai empurrar o sarrafo até o final porque você está usando essa parte aqui como apoio, não deixa a guia lateral colada na sua peça. Cria esse espaço aqui para você fazer a medição na entrada, mas na hora de passar no disco de serra ela não está colada na guia. Assim você minimiza o risco da peça que está sendo cortada voltar. Bom, com a estrutura lá pronta, eu quero fazer agora as prateleiras onde vão os vinhos. E aí existem várias formas de fazer. Eu pensei, fiz um teste com a serra copo, aí fatiei no meio para ficar aquele clássico, né, de encaixe de fundo de garrafa e do gargalo, mas eu resolvi testar uma coisa diferente. Eu queria fazer uma prateleira inteiriça com os rebaixos côncavos assim para você encaixar a garrafa. E aí eu pensei nessa estrutura aqui para esquadrejadeira. Eu coloquei uma chapa de 6 milímetros aqui em cima para deixar a superfície da esquadrejadeira reta e fácil de deslizar por causa da melamina. Com a mesma ideia de trabalhar com o corpo da serra, eu vou abaixar a serra toda para poder deslizar a minha prateleira desta maneira aqui. E aí eu vou acabar conseguindo fazer esse côncavo aqui que eu quero. Isso aqui foi só um teste que eu fiz, acho que vai ficar muito legal. E como que você faz para poder saber as distâncias?
Eu calculei aqui, minha peça tem 52 centímetros. Para caber 5 garrafas em cada prateleira, eu dividi os 52 por 5, deu 10,4. Se eu encontrar o meio de cada 10,4, eu consigo saber exatamente a distância que eu preciso colocar aqui na serra. Então o principal é eu fazer essa estrutura, encontrar o meio da serra e marcar ele, marcar onde eu quero o centro de cada côncavo e usar uma régua de apoio aqui para poder deslizar minha peça e não ter nenhum problema. E mais uma vez, abaixa a serra toda e vai levantando ela aos poucos. Faça também uma marcação aqui aonde você quer que pare a serra, tanto para você não varar quanto para você não fazer rebaixos desiguais. Então vamos fazer o segundo aqui para ver se ele entra direitinho nos espaços que a gente quer e bora lá! Pessoal, eu tô fazendo aqui um tipo de padronagem com compensado que eu acho super bonito. Então o que eu fiz aqui foi um corte em 45 graus, fiz a junção aqui para exatamente fazer esse desenho e agora eu vou usar a madeira maciça para poder complementar isso. Complementando isso, eu vou acertar novamente na serra para fazer quadrados e aí sarrafiar em quadradinhos, né? Tipo azulejinhos. E aí depois montar o padrão final que eu quero. Parece ser muito trabalhoso, mas não é. É razoavelmente simples de fazer e o resultado é super bonito. E como vocês podem ver, eu tô usando as sobras de compensado que eu tenho aqui na marcenaria. Então, esse, por exemplo, é o paricá, mas a da adega, para fazer a estrutura da adega, eu usei o compensado naval. Então, acho que não tem problema nenhum fazer essas misturas, porque o final acaba ficando super bonito.
pessoal, móvel pré-montado, montagem a seco, ainda não fixei as prateleiras. Vocês viram que eu coloquei a frente da gaveta, já fiz os pés, tô pegando o jeito de novo no torno. Tinha muito tempo que a gente não tinha torno na oficina, mas gostei bastante do resultado. Já passei uma mão de seladora nos pés, verniz base água, e já lixei também para poder dar um acabamento final agora, depois da montagem. Então agora é partir para a instalação dos pés e fixação das prateleiras e do fundo. Já coloquei o nível aqui, a prateleira tá bem justinha. Essa primeira prateleira tem que ser exatamente no limite da gaveta, né, uns 2 milímetros para cima. E da primeira para a segunda prateleira, a medida eu coloquei 15 centímetros nessas galgas aqui de MDF de 6 milímetros. E aqui eu fiz também a mesma medida para o móvel ficar bem retinho. Então o nível tá ok nas duas prateleiras. Vou usar essas cadeirinhas aqui de fixação, que fixa tanto na prateleira quanto na lateral, que aí deixa bem firminho, né? Chegamos ao fim do projeto dessa adega, que ficou super bonita. Eu tô super orgulhosa desse projeto. Achei que ficou realmente muito diferente, com um design super legal. Trabalhar esse geométrico no compensado naval com um pouquinho de madeira maciça, também trabalhando as cores diferentes que a madeira maciça traz pra gente. Então, se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as novas notificações. E não se esqueça que tudo que a gente usou nesse vídeo você encontra na MBastos, www.mbastos.com.br. Obrigada, Tite Bond, por esse projeto. Foi muito legal fazer e conto com vocês, como sempre, para os próximos projetos e próximos desafios. Um abraço!